Agora Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, agora sim, oficialmente, né? A nossa entrevista do GJR nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. O assunto, a pauta é o turismo em Canela. E tem assunto, né? Tem muito assunto e nada melhor do que ter assunto com gente de propriedade para falar. Com quem entende, com quem tá à frente aí dos principais eventos, né, do nosso calendário, com quem vai estar comandando aí essa pasta tão importante que é o vetor talvez maior da nossa economia. Maior, né, cara? É o vetor maior. Eu já quero dar bom dia agora de vez para Kênia Jäger. Kênia, bom dia. Bom dia, cabelinho. Bom dia, Jäger Léo. ou Jäger? Jäger. Jäger. Tem um alemão aí no meio, né? Tem um alemão, né? Kênia Jäger. A Kênia que ela é muito ligada ao turismo, trabalhou em Gramado muito tempo, agora tá aqui com a gente, faz parte dessa equipe que o Rafa Carniel montou já. Tá na correria, a gente vê, né? Eu tava falando agora, brincando que, cara, a gente vê as redes sociais deles, né? O trabalho, estão pra cima, estão pra baixo, estão em evento, estão captando evento, estão fazendo isso. Organizando, planejando, batendo escanteio pra área cabecear, né? Eu queria perguntar no início, como é que tá essa rotina aqui, né? Olha, Cabelo e Léo, ouvintes, né? Pra mim é um privilégio, né? Poder estar nessa gestão. Eu recebi um convite muito especial do prefeito Gilberto César, do vice-prefeito Tolão e do secretário Rafael Carniel, nessa confiança e nessa estratégia técnica realmente de olhar para o turismo de Canela com esse carinho e como Canela merece como destino indutor de turismo. E quando a gente se deparou com a pasta, eu principalmente, e pelas experiências que eu tenho, Canela tem 3 grandes fontes de economia numa única secretaria. Então, a Secretaria é Turismo, Cultura e Eventos. Então, vocês acompanharam que no dia 6 de fevereiro a gente fez o grande lançamento do calendário de eventos de Canela e muito nos surpreendeu a presença dos empresários, do trade, da imprensa, onde a gente despertou, assim, uma vontade de novo de todos estarem na mesma linha, no mesmo propósito da gestão e do que os eventos representam para um destino. Ainda mais um destino turístico, que é Canela, um destino, o próprio secretário Rafael, que é muito técnico e baseado em dados, então todas as tomadas de decisões que a gente tem, ou que a gente busca, ou que a gente estuda, né, tem fundamentos. Então eu acho que isso dá uma certa base e uma base sólida para a gente poder olhar para frente. E a gente vê Canela como o 3º maior destino, onde a gente tem aí uma chancela, que é a capital nacional dos parques temáticos. Isso nos dá uma força, um posicionamento a nível internacional também, Cabelo e Léo. Algo que a gente tem que olhar, porque o nosso destino tem sim potencial internacional. Tanto das belezas naturais, quanto de tudo que a gente tem aqui com a iniciativa privada e o que o destino entrega para o seu turista, para o seu visitante, ou até para quem vem aqui uma primeira vez e decide vir morar, vir querer trabalhar, instalar uma empresa. Então, o turismo é essa veia, o evento é esse caminho, e a cultura que Canela tem representa muito todas as estratégias do que a gente apresentou no dia 6, que foram 8 grandes eventos, e um deles que é um carinho muito grande, um pertencimento que a comunidade tem, que vai voltar a acontecer, que é o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Mas isso eu fiquei muito feliz. Quando eu estive lá e eu vi vocês apresentando 1 a 1, e quando eu vi o Festival de Teatro de Bonecos, eu confesso que dá um arrepio, assim, né? Porque emoção, a gente tem especial. A gente tem um carinho muito grande pelo Bonecos, né? A gente tem aí, né? Vou trazer uma realidade nossa agora, porque a gente é parceiro do Pasteleiro, né? Aqui na rádio. E aí a gente vai lá no Pasteleiro e tem aqueles cartazes históricos, né? E o Bonecos é isso, né? Tu lembra de um evento e tu lembra do cartaz, porque o cartaz ele traz essa realidade. E aí tu vê lá, e aí tu lembra, não tem mais. Dá uma dor no coração. Não tinha mais. Agora tem, exatamente, agora vai ter. E como é que tá sendo esse planejamento, por exemplo, do Bonecos? Depois o Rafa também, aqui a gente vai ampliar a Páscoa, que eu já aceitei a licitação e tudo. Como é que tá sendo, por exemplo, o Teatro de Bonecos? Como é que... Aí eu já vou fazer uma pergunta, né, que é importante. Os aparelhos para se trazer o teatro de bonecos, porque a gente tem informações de que não tá muito legal a coisa, por exemplo, do teatrão. Onde fazer, né? Pedra, exatamente. Deste nível. Essa tua pergunta é a pergunta que a gente tem respondido desde quando a gente assumiu a secretaria, Cabelinho e Léo, nesse anseio da classe cultural, do Conselho de Cultura, que
aqui eu deixo um abraço para todos os representantes do Conselho. Acho que é muito importante porque tem esse olhar, esse cuidado, né, de um patrimônio, dos patrimônios, e principalmente essa ferramenta, né, que norteia o festival é uma ferramenta, tanto o teatro, né, o Teatrão, quanto a Casa de Pedra hoje não estão com condições dessa atividade. Então, o que a gente está buscando como secretaria? Porque a gente não só promove o destino, como executa os eventos e cuida da classe cultural, né? Com essas oportunidades, mas a gente tem vários pontos turísticos e culturais que são da responsabilidade da secretaria. Então, é um volume muito grande. Nós estamos buscando o levantamento de como nós estamos, ou melhor, como a gente recebeu esses patrimônios, né? Porque uma manutenção poderia estar em funcionamento todas as casas, né, de teatro ou de espetáculo ou de show, e isso não é de um mês para cá. Então tem alguns anos aí que realmente teve um descaso, uma falta de carinho, uma falta de cuidado, e é o que a gestão, né, do prefeito Gilberto César tem de maior compromisso com a comunidade de Canela. Então a gente tem que pensar primeiro de dentro para depois a gente pensar fora. Então o que eu posso dizer para vocês no momento que a gente está buscando todas as alternativas de pelo menos uma manutenção, de entender o PPCI, dar segurança para a gente poder pelo menos abrir o Teatrão e buscar realmente dar o palco que o Teatrão sempre oportunizou para vários artistas que hoje estão no mundo todo. Alguns retornaram para Canela, alguns estão com suas próprias companhias de dança, companhia de teatro, mas o festival traz realmente esse motivador maior. Pode continuar, pode continuar. Vai chegando. Esse motivador maior e nos faz também nos colocar num compromisso de valorização, num compromisso de resgate histórico e num compromisso de fazer aquele palco brilhar de novo. Eu acho que é importante isso tudo que tu tá falando, né? Porque são palcos centrais da cidade, né? Léo, Kênia e agora o Rafael que tá chegando, né? E a gente passar por ali e não apenas ver eles fechados, mas ter as notícias que a gente teve nos últimos meses de não apenas estarem fechados, mas de estarem em uma situação muito delicada, né? A comunidade cultural que sempre utilizou, que sempre teve o gosto, se sente mal com isso. E quem tá de fora também. E que bom que vocês estão tendo esse olhar. E aí eu já o secretário já chegou e já vai falar, né? Existe a possibilidade de se buscar recursos de fora, através de uma reforma. Não sei se existem leis de incentivo para reforma e tudo, para captar, porque a gente sabe que muitas vezes, né, reforma custa mais caro, restaurar custa mais caro do que construir. E são prédios históricos. Existe essa possibilidade? Existe. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Existe sim a possibilidade, né? Naturalmente a gente sabe que quando o edifício é tombado, é mais fácil obter esses recursos, né? Federais, sobretudo. Canela hoje não tem prédios tombados. A gente sabe do valor histórico de alguns deles, né? Mas nunca foram encaminhados para tombamento. Então, hoje a gente tem feito, já estamos aí na segunda fase do processo, né, de levantamento, né, desses edifícios, para que a gente possa então encaminhar alguns deles para essa valorização e facilita também a obtenção de recursos. Mas a gente sabe que também o tempo é exíguo, a gente tem alguns eventos que vão requerer, né, o uso desses equipamentos, e a gente está assim em busca, né, tanto de recursos federais como estaduais para alguns desses equipamentos. O prefeito Gilberto esteve em Brasília recentemente também apresentando alguns projetos para captação de recursos. Naturalmente, os projetos eles são projetos preliminares que depois, uma vez aprovado o recurso, a gente tem como fazer também alterações e estudando a melhoria deles. Assim como também o Estado tem o Programa Avançado no Turismo, né, que também serve para financiamento de ativos turísticos e culturais municipais. E aí a gente, nesse sentido, também tem a oportunidade de encaminhar para a obtenção. E ainda, né, numa terceira via, a possibilidade de estruturação de parcerias público-privadas. Não falamos em privatização dos ativos, estamos falando em parcerias público-privadas que sejam salvaguardados os interesses da comunidade sobre o uso desses ativos, né, mas com
uma participação também da iniciativa privada no sentido de manter esses ativos. Eu sempre costumo dizer, né, uso, por exemplo, o Lago Negro de Gramado como um exemplo, né, de um ativo turístico que foi, então teve o pedalinho concedido para a iniciativa privada e a partir do pedalinho concedido, o entorno do lago, o ajardinamento, a elétrica, as obras, a responsabilidade civil sobre o uso do equipamento. Toda né? manutenção. No caso ali também, no Lago Negro tem a concessão do restaurante, tem a questão do banheiro, né, que entra como contrapartida. Então, a manutenção de gente para trabalhar, da estrutura funcionando sempre impecável, ela termina sendo melhor gerida num contexto de prioridades, porque naturalmente, no momento em que a gente tem um ativo que está com uma parte deteriorada, vamos lá, soltou uma pedra na calçada, né, do ponto turístico, e a gente precisa requerer a Secretaria de Obras, por exemplo, que faça essa obra, e a Secretaria de Obras tem uma obra contendo um muro de uma escola para evitar que caia sobre as crianças, uma estrada no interior que está bloqueada. Naturalmente, o ponto turístico ele vai ser a terceira opção nesse caso, né? Ele não vai ser prioridade. Só que a gente sabe que no turismo a hora do show é a hora que o turista está ali. É prioridade que a cidade esteja sempre linda, impecável e funcionando. Assim como a gente sabe que nos pontos culturais é prioridade que eles estejam também lindos, impecáveis e funcionando. Só que num contexto de prioridade entre saúde, educação e segurança e o turismo, infelizmente, o turismo normalmente fica numa escala de prioridade um pouco menor. Protocolo amarelo, né? Usando a analogia da saúde. Isso. E aí, nesse sentido, quando eles estão sendo administrados pela iniciativa privada, a gente sabe que isso não acontece, né? Não entra na fila de prioridades. Então, é necessário realmente a gente ter uma visão. O que é mais importante? Que o ativo esteja funcionando 100%, disponível para a comunidade, salvaguardado o interesse público e sempre impecável, ou que ele esteja simplesmente sendo gerido pelo setor público para que seja, né, de uma maneira geral, né, esteja sempre disponível, né, e sem exceções para a comunidade, que muitas vezes essa disponibilidade ela fica virtual, né? Porque se o ativo não está funcionando adequadamente, não vale a pena estar lá. Então é essa a questão. A gente tem essas três vias, né? Recursos federais, recursos estaduais e a questão de parcerias público-privadas, né? À medida que a gente vai agora, naturalmente, com maior urgência, né, nós vamos utilizar também, naturalmente, alguns recursos para poder colocar esses ativos em funcionamento, né, dentro daquilo que nos é possível enquanto município, né? A pauta dos ativos, né, dos equipamentos, ela é vastíssima e vai longe. A gente vai agora passar para um rápido break e aí na sequência, no próximo bloco, aí sim, com calma, a gente vai poder falar sobre toda a questão do calendário, os próximos eventos, o planejamento já, né, para os próximos que estão por vir. 8h18, a gente tem que já ir se encaminhando para o intervalo para poder ter um próximo bloco inteirinho aí para extrair tudo dos nossos convidados aqui no GJR Entrevista. 8h19, um rápido intervalo, já estamos de volta aqui na Clube 885. Grande Jornal Regional.